Bem-vindos à aula 7 do curso de Redes de Computadores 1 do CEDERJ. Na aula de hoje nós vamos falar de dois tópicos independentes. O primeiro é sobre DNS, que é um sistema de resolução de nomes, e em seguida vamos falar de redes peer-to-peer, que são redes compartilhadas, redes cooperativas. A gente continua seguindo o livro-texto do professor Kurose, a terceira edição. E na aula de hoje a gente vai estar abordando então a seção 2.5 e a seção 2.6. Bom, esse sistema de resolução de nomes, chamado DNS, Domain Name System, ele foi feito para basicamente mapear nomes que são usados na prática quando a gente deseja acessar um determinado conteúdo a um endereço IP, que é um endereço que é composto de números inteiros, no caso são 4 bytes, que identificam um computador, um roteador na rede de computadores. Então o endereço IP é o que é usado na prática, mas se a gente tivesse que acessar, em vez de acessar um site de busca como o Google ou Yahoo, através de um nome, www.google.com ou www.yahoo.com, se a gente tivesse que acessar através de um número 200.20.15.17, né, seria bastante complicado da gente ter acesso a diferentes sites. Então, o uso de nomes facilita muito o acesso ao conteúdo na internet. Então, da mesma forma que nós temos nome, CPF, identidade, né, e a gente, em geral, se identifica através de nomes, o conteúdo na internet é geralmente também disponibilizado através de nomes. O nome do site e o caminho até o determinado conteúdo. Como a gente já viu nas aulas anteriores, quando a gente falou de URL do HTTP. Na URL existe um campo, que é o nome do sistema final, onde aquele conteúdo está, e existe uma parte do nome que é o caminho até aquele conteúdo. Então, por exemplo, aqui a gente tem um nome jambo.ic.uf.br. Esse é o nome de uma máquina. Qual é o endereço dessa máquina? Eu não sei qual é o número dessa máquina, mas existe um sistema, que é chamado de DNS, que vai mapear este nome no endereço IP físico, que é aquele número de 4 bytes. Por exemplo, 200.20.15.17. Seria um exemplo de endereço IP associado ao nome jambo.ic.uf.br. Bom, então como é que esse DNS funciona, né? Ele é basicamente uma base de dados distribuída em vários servidores de nomes espalhados pela internet. Basicamente, cada domínio tem que ter um servidor de nome responsável pelas máquinas, pelos sistemas finais, pelos roteadores daquele domínio, e além disso existe uma estrutura hierárquica que vai estar organizando os domínios de forma que, quando a gente vai procurar um determinado domínio que a gente não conheça, a gente vai subir na hierarquia até achar um servidor que ou saiba traduzir aquele nome para o endereço físico ou saiba qual é o servidor de nomes que sabe resolver. Então a gente vai estar vendo isso nos próximos slides. O DNS é um sistema que roda na camada de aplicação, então é mais um protocolo de aplicação. Então ele não está rodando nos roteadores, no núcleo da rede, ele basicamente roda em servidores, que são máquinas, são sistemas finais, que estão localizados na borda da rede. E o objetivo principal, então, é traduzir nomes para endereços e vice-versa. O servidor de nomes também pode traduzir de um endereço IP para um nome ou de um nome para um endereço. Ou ainda de um domínio para endereços daquele domínio, como a gente vai ver mais adiante. Essa nota que tem no final desse slide é basicamente para a gente perceber que essa função ela é imprescindível na internet. Sem a função do DNS, seria muito difícil utilizar a internet como a gente utiliza atualmente, porque a gente teria que ficar decorando números para acessar cada uma das máquinas que a gente deseja acessar. E através desse mapeamento de nomes
para esses números, que são os endereços IP, a gente fica basicamente responsável por agora associar um determinado conteúdo a um nome, que é muito mais fácil de ser compreendido e utilizado no nosso dia a dia. Então, quando a gente quer fazer uma busca, a gente sabe que tem que ir no Google. Quando a gente quer ver um site de notícias, a gente pode ir no Globo.com ou pode ir no JB. Então, a gente já tem, através de nomes, uma noção de qual é o tipo de conteúdo que a gente quer acessar, sem precisar estar preocupado em qual é o número do endereço IP da máquina que tem aquele conteúdo. E é interessante também que, sabendo apenas o nome, se o provedor daquele conteúdo quiser mudar de uma máquina para outra, ele não precisa avisar os usuários, não precisa avisar mais ninguém que aquela máquina mudou, porque todo mundo acessa pelo nome. A única pessoa que ele precisa, o único sistema que ele precisa atualizar é o sistema de DNS dele. E aí, a partir do DNS dele, passar a falar, olha, agora o www.google.com, que estava na máquina X, vai passar a estar na máquina Y. E o mapeamento é transparente para o usuário. O usuário não precisa saber que ele está acessando uma máquina diferente. Essa complexidade toda, então, do DNS é feita na borda da rede. Como eu falei, não está presente nos roteadores do núcleo da rede, nos switches. Ele é basicamente implementado, é sempre implementado em sistemas finais localizados na borda da rede, ou seja, servidores localizados em cada um dos domínios da internet. Todo domínio precisa ter um servidor de DNS específico para aquele domínio. Bom, o serviço, então, de DNS é para tradução de nomes para endereço IP, só que essa tradução, ela foi projetada de forma a ser bastante flexível. Muitas vezes, no mesmo endereço IP, numa mesma máquina, nós temos vários serviços. Por exemplo, você pode ter uma máquina que ela é responsável por a sua página de web. Então, você pode ter www.ic.uf.br na máquina X. Só que essa máquina X, ela também é responsável pelo serviço de e-mail. Então, o endereço smtp.ic.uf.br também pode mapear para a mesma máquina X. Ela pode ser responsável por um serviço de FTP, de transferência de arquivos, tem um servidor de FTP. Então, um mesmo endereço IP pode ter vários nomes associados a ele. Ele pode ter um nome principal, que é chamado de nome canônico, e pode ter uma série de apelidos. Então, você pode chamar, por exemplo, no nosso caso, no Instituto de Computação da UF, nós temos um servidor principal chamado Manga. Esse servidor, então manga.ic.uf.br, é o nome canônico do servidor. Mas ele também é o servidor de web. Então www.ic.uf.br é a mesma máquina Manga. Ele também é o servidor de e-mail. Então smtp.ic.uf.br também aponta para a mesma máquina Manga. Então, quando a gente vai traduzir o endereço, ou SMTP, que é o endereço IP da máquina Manga ou da máquina www e por aí vai. Então, esse mesmo endereço IP, ele tem o nome principal, que é Manga, e tem vários apelidos, www, FTP, SMTP e por aí vai. Então, esse é um primeiro serviço. A gente pode ter um endereço IP e vários nomes associados a ele. E na hora de registrar isso no DNS, a gente vai registrar de uma maneira diferente. A gente vai botar o endereço 220.15.209 é a máquina Manga. Então, a gente bota como nome canônico máquina Manga, nome principal. E vai botar como apelidos, então vou botar um outro registro, 220.15.209 www. 220.15.209, o mesmo endereço IP, FTP. 220.15.209, mesmo endereço IP, SMTP. Então, pode ter vários apelidos para o mesmo endereço IP. E cada entrada dessas vai ser um novo registro dentro do sistema do DNS, que a gente vai ver os registros um pouquinho mais à frente. Mas só para você ter noção que você pode adicionar quantos registros você quiser. Não existe limite para o número de apelidos que uma determinada máquina pode ter.
Além disso, existe uma outra função, que é o inverso. Você ter um único nome, por exemplo, www.google.com, e ter vários endereços IPs associados a ele. Então, por que você faria isso? Porque, muitas vezes, um serviço ele é sobrecarregado. Uma única máquina não daria conta da quantidade de pedidos que viriam para aquela máquina, para aquele nome. Então, por exemplo, um site de busca, como o da Google, é um site bastante acessado. Se eu tivesse apenas uma máquina, essa máquina se tornaria um gargalo. Ela se tornaria um limite no número de usuários que poderiam estar conectados simultaneamente, fazendo buscas simultâneas, porque a máquina tem uma capacidade limitada de processamento. A Google, ela não quer ter nomes diferentes para cada uma das máquinas dela que fazem busca. Então a ideia é usar um único nome, www.google.com, e vários endereços IPs. E aí o servidor de DNS da Google é que vai ser responsável por fazer um balanceamento da carga dos pedidos daquele servidor. Então ele vai, cada vez que houver um pedido para traduzir, qual é o endereço IP de www.google.com? No primeiro pedido ele retorna o endereço 1, da máquina 1 que faz a busca. No segundo pedido ele retorna o endereço 2, no terceiro pedido ele retorna o endereço 3. Então, na verdade, cada vez que você pedir para traduzir esse mesmo nome, ele vai sempre te retornar um endereço IP diferente, fazendo ou usando uma política de round robin, ou usando uma política de ver qual é o servidor que está menos sobrecarregado e está retornando sempre o servidor menos sobrecarregado. Então a ideia é que o sistema de DNS tenha uma função de balanceamento de carga também, que permita que uma determinada instituição tenha um único nome de máquina, um único nome geral para o serviço, por exemplo, www.google.com, mas que, associado a esse nome, a gente tenha vários endereços IPs diferentes, permitindo um balanceamento de carga entre os servidores que oferecem o serviço de busca da Google, no nosso exemplo. Existe ainda uma terceira função, que é a função de tradução de um domínio para uma máquina responsável por gerenciar o correio eletrônico daquele domínio. Isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente também. O DNS, ele roda sobre o protocolo UDP. Então, é um protocolo não confiável, né? Se houver perda de pacotes, não há retransmissão. É responsabilidade da aplicação eu fiz um pedido para traduzir um determinado nome. Não recebi uma resposta num determinado tempo, eu vou pedir novamente até eu conseguir uma resposta para a tradução de um nome para um determinado endereço IP. Então, não é um serviço confiável como o TCP. Ele roda sobre o UDP, utilizando a porta 53. É padronizado pelo IETF em duas RFCs, 1034 e 1035, e vem sendo atualizado em várias outras RFCs, principalmente para permitir cache e para permitir atualização dinâmica de nomes nos servidores DNS. Então, se, como eu falei, uma instituição desejar mudar um servidor para uma outra máquina, ele quer atualizar isso no DNS local dele e em todos os outros DNS que tenham em cache aquela tradução de nomes. Então, existem outros padrões que estão sendo definidos para a atualização do DNS de forma dinâmica. Bom, então uma pergunta, né, por que existe uma estrutura distribuída? Né? Eu falei inicialmente na aula que o serviço de DNS ele vai ser oferecido através de uma base de dados distribuída e distribuída em vários servidores de nomes espalhados pela rede. Por que não é centralizado? Porque se fosse centralizado em algum lugar, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, existiria primeiro que um único ponto de falha. Então, se a nossa rota até aquele ponto único tivesse problema, a gente não teria como resolver nomes e estaria sem acesso ao conteúdo que a gente deseja acessar. Segundo, que esse único ponto de falha, esse servidor centralizado, ele receberia um enorme volume de tráfego, porque a quantidade de pedidos para tradução de nomes, né, que acontece a cada segundo é um volume muito grande. E terceiro, é que ele teria uma única base de dados, que é enorme e que estaria centralizada. Então você imagina ter uma única base de dados, um disco, com todas as informações de nomes e endereço IP.
E, pior, se uma determinada instituição quiser atualizar os nomes e endereços de IPs, por exemplo, internos da UF, eu teria que avisar esse servidor que está localizado distante, de maneira distante, né? Como é que eu ia fazer a manutenção dessa base de dados? Imaginando que várias instituições poderiam querer estar atualizando suas máquinas locais, né? E que muitas vezes nem tem interesse em exportar essas atualizações para esse servidor distante. Então é uma solução que, se fosse centralizada, não seria escalável, a gente teria um limite, né, no tamanho dessa base de dados, na manutenção dessa base de dados, no volume de tráfego, na tolerância a falhas. Então, por isso que não foi feito de maneira centralizada, é feito, na verdade, de maneira muito distribuída. Basicamente, todos os domínios da internet têm um servidor, uma máquina especial dedicada para a resolução de nomes daquele domínio. Então, como é que é feita essa hierarquia, essa base de dados distribuída? Ela é organizada através de servidores de DNS raiz, que é esse que está no início dessa árvore, desse slide, que é o Root DNS Server, é o servidor DNS raiz. Ele é um servidor principal. A ideia desse servidor é saber quais são os outros servidores de DNS espalhados pela rede, responsável por alguns domínios. Por exemplo, quais são os servidores que são responsáveis pelos domínios .com? Quais são os servidores responsáveis pelo domínio .org, .edu, .br e por aí vai. Então, a única função do servidor raiz é saber qual é o servidor responsável pelo domínio .com, pelo domínio .org, pelo domínio .net, .br e por aí vai. Quando você chega no .com, aí o domínio .com é responsável por saber todos os subdomínios que estão, né, abaixo do .com. Por exemplo, yahoo.com, google.com, amazon.com e por aí vai. O .br teria o uf.br, o frj.br. O edu teria as universidades americanas, o mas.edu, poli.edu e por aí vai. Cada servidor de DNS é responsável por parte de um domínio. Quando a gente desce no amazon.com, no site, no isp-amazon.com, no domínio amazon.com, é necessário ter um servidor de nomes para resolver, por exemplo, o endereço www.amazon.com. Vai ser resolvido pelo servidor de nomes da Amazon.com, como o www.yahoo.com é resolvido pelo servidor de nomes do yahoo.com. Então, nesse nosso exemplo, a gente tem um cliente que quer saber o endereço IP para www.amazon.com. Como é que ele vai resolver isso? Primeiramente, ele vai consultar o servidor local dele, que não está aqui nesse passo. Se o servidor local dele não souber resolver, e às vezes não sabe porque nunca resolveu antes, então ele vai ter que acessar o servidor raiz. Os servidores raiz são conhecidos, existem 13 servidores raiz no mundo, a gente vai ver no próximo slide. Quando o servidor de DNS contacta o servidor raiz, ele vai ver, você está interessado no domínio.com. Então ele vai te desviar para o servidor de DNS do domínio.com. O domínio.com vai observar, você está interessado no subdomínio amazon.com. Então vou te redirecionar para o servidor de DNS amazon.com. E aí, finalmente, quando a gente acessa o servidor de DNS do amazon.com, ele vai saber traduzir o endereço www.amazon.com para um endereço IP específico. E assim é feito para qualquer outro domínio da internet. Existem duas maneiras de fazer essa consulta, pode ser de maneira interativa ou pode ser de maneira recursiva. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Mas a ideia básica é essa. Sempre, se o meu servidor de DNS local não souber resolver, eu vou consultar o raiz vai me desviar para o responsável pelo domínio, .com, .org, .br, .net e por aí vai. Cada um desses domínios, né, servidores de domínio, vão me desviar para o subdomínio, o servidor de DNS do subdomínio de interesse, e aí aquele servidor de DNS do subdomínio de interesse vai saber resolver qual é o endereço IP associado ao nome que eu quero descobrir. Bom, então, como eu falei, os servidores raiz são conhecidos, existem
atualmente 13 servidores de nomes raiz em todo o mundo. Na verdade, esse número pode ser maior atualmente. Eu soube que a RNP tem um espelho de um servidor raiz também instalado aqui no Brasil, que não consta desses 13. E a ideia então é que esse servidor raiz ele é conhecido e ele é responsável por mapear qualquer pedido, por identificar qualquer pedido e desviar esse pedido para o servidor de domínio responsável por aquele domínio, .com, .net, .br e por aí vai. É possível que ele tenha já algumas traduções diretas, porque dependendo da forma como a consulta é feita, se for de uma forma recursiva, ele pode fazer cache de alguns endereços muito usados. E aí, tendo ele em cache, você evita o passo de ter que acessar o subdomínio, os servidores de DNS do subdomínio. Mas, normalmente, a função principal dele vai ser procurar qual é o servidor de DNS oficial daquele domínio que você está interessado. Então, além de servidores raiz, que é o principal, a gente vai ter o servidor de cada um dos domínios .com, .net, .br, .org, por aí vai. Esses servidores são chamados ou de servidores oficiais ou de servidores de nível máximo, que é chamado de Top Level Domain. Esses servidores de Top Level Domain, TLD, eles são aqueles servidores responsáveis por domínios principais, .com, .org, .net, .edu, e domínios de todos os países, .br, .k, .fr na França, .ca no Canadá, .jp no Japão, e por aí vai. Cada país tem que ter um servidor TLD, que é um servidor de nível de domínio máximo, né, top, que vai ser responsável por todos os subdomínios naquele domínio. Então, todos os subdomínios do .br, uf.br, fapesp.br, ufrj.br e por aí vai, são gerenciados e administrados pelo domínio .br e pelo servidor de nome .br. Então, o servidor raiz, que é o principal, sabe qual é o servidor de nomes de cada país e também dos principais domínios .com, .org, .net e por aí vai. E dentro de cada um deles, eles vão saber qual é o servidor de nomes para cada um dos subdomínios dentro daquele domínio. Existe uma empresa americana chamada Network Solutions que mantém servidores para cada domínio .com. No caso dos domínios .br, originalmente foram administrados pela Fapesp. Então a Fapesp, desde o início da internet aqui no Brasil, administra o domínio .br. Atualmente existe um órgão, né, chamado Comitê Gestor da Internet do Brasil, CGI-BR, que passou a administrar o domínio, mas que continua fisicamente na Fapesp e sendo administrado pelo CGI-BR agora, ou pelo registro BR, né? Bom, além disso, existem servidores oficiais para cada instituição. Então, cada uma das instituições, a UF.br, o FRJ.br e por aí vai, tem que ter um servidor de DNS específico para aquela organização, para a empresa, a embratel.com.br ou o que for. Todos eles, Telemar, todos eles têm que ter um servidor de nomes, que é chamado de servidor oficial daquela organização. Esse servidor de nomes, esse sim é que vai ser responsável por saber mapear endereços ou nomes daquele domínio em endereços IP daquele domínio. Se a instituição quiser, ela pode ainda dividir em mais subníveis daquele domínio. Por exemplo, uma universidade, ela costuma dividir as máquinas por departamento. Então, por exemplo, na UF, nós temos o Instituto de Computação, que tem o domínio ic.uf.br. Temos o Departamento de Telecomunicações, que tem o subdomínio telecom.uf.br. Cada um desses subdomínios acabou tendo, por opção da universidade, um outro servidor de nomes,
que é oficial daquele subdomínio, daquele departamento, né? Então, a UF, como organização, decidiu, ela tem um servidor de nomes da UF, que é responsável por domínios UF.br, mas também tem servidores de nomes por departamento, permitindo assim que cada departamento crie nomes e coloque máquinas, instale máquinas e associe nomes a máquinas de maneira independente do outro e independente também dessa base central do servidor de nomes da UF. Então, o servidor oficial é aquele servidor da organização, UF, o FRJ, Telemar, Embratel, por aí vai, mas que você ainda pode ter servidores de DNS para subdomínios dentro da sua organização também. Então, além de endereços IPs para cada uma das máquinas, é preciso que o servidor oficial saiba indicar qual é o servidor de correio daquele domínio. Então, quando a gente está enviando um e-mail, como a gente viu na aula passada, na parte de e-mail, de POP, SMTP, a gente viu que os servidores SMTP, eles consultam, um consulta o outro. Só que quando a gente envia um e-mail, por exemplo, a celio@ic.uf.br, esse é o meu e-mail. ic.uf.br não é uma máquina, é apenas um domínio. Como é que o servidor SMTP sabe qual é o endereço IP da máquina associada ao servidor de correio do domínio ic.uf.br? Vai ser através do DNS. O DNS oficial, do servidor oficial da instituição, no caso ic.uf.br, tem que saber indicar qual é a máquina responsável pelo serviço de correio eletrônico daquele domínio. E a gente vai ver que existe nos registros do DNS uma entrada especial para indicar que é servidor de correio, ou se é uma máquina, ou se é um apelido. Então, o servidor de nomes local, ele está basicamente em cada sistema final. Ele não é a parte necessária da hierarquia. Muitas vezes, na sua casa, você pode ter um servidor de nomes local. No caso de você ter uma rede local com endereços privados. Na sua universidade, em cada departamento, você pode ter um servidor de nomes local também. Esse servidor de nomes é aquele que você configura na sua máquina na hora que você faz a configuração de rede e coloca ali, qual é o servidor de DNS. Em geral, o seu ISP vai te fornecer um. Então, se você usa Globo.com, ou Terra, ou a UOL, não interessa qual é o ISP, em geral ele vai te fornecer um nome ou um endereço para o servidor de DNS que você deve utilizar. Esse servidor de DNS é conhecido também como servidor de nomes default. Ele é simplesmente o seu primeiro servidor de nomes, servidor de nomes local. Caso você ele não saiba resolver o nome do conteúdo que você tem interesse, o nome do domínio que você tem interesse, né, da máquina, ele vai então fazer todo aquele processo novamente, acessar o servidor raiz e depois, a partir do servidor raiz, vai acessar os demais servidores top level domain, o servidor oficial da instituição, da organização que você deseja traduzir, até que você consiga traduzir o endereço que você tem interesse. Bom, então vamos ver um exemplo de como se resolve um nome. Nesse exemplo, o solicitante está na máquina cis.poly.edu e deseja traduzir o nome gaia.cs.mais.edu. Nesse caso, ele vai tentar inicialmente acessar o servidor de nomes local dele, que é o dns.poly.edu. Esse servidor local, provavelmente não sabe traduzir o gaia.cs.mais.edu, porque não é da responsabilidade dele. Ele poderia até ter em cache depois, mas num primeiro momento ele não saberia. Então, como ele não sabe, ele vai direto e contacta um dos servidores raiz. Lembra que nós temos 13 servidores raiz. Ele contacta um servidor raiz para descobrir aonde está mas qual o endereço IP associado ao gaia.cs.mais.edu. Provavelmente o servidor raiz também não sabe.
mas ele sabe que todos os endereços edu são responsáveis, existe um servidor top-level domain responsável por todos os domínios edu. Então ele vai retornar uma resposta dizendo, olha, eu não sei, mas consulta este outro servidor. E aí o servidor local de DNS vai consultar o servidor top-level domain do domínio.edu. O servidor top-level domain, ele pode já saber ou não. Se ele não souber traduzir o gaia.cs.mais.edu, ele sabe pelo menos aonde está o servidor de domínios da UMais ou o servidor oficial, né, do mais.edu ou do cs.mais.edu. Nesse caso, ele está respondendo uma resposta para o servidor local, indicando, olha, eu não sei resolver, mas consulte o servidor oficial do domínio que você tem interesse. E aí, nesse último passo, que é o passo 6, o servidor local vai acessar o servidor oficial do domínio cs.mais.edu e esse servidor, sim, é responsável por saber qual é o endereço, né, o endereço IP associado ao nome gaia.cs.mais.edu. E ele já retorna a tradução, então no passo 7 é finalmente retornado qual é o endereço IP do domínio de interesse e finalmente o servidor local ele vai indicar, né, responder para o usuário qual é o endereço IP daquela máquina que ele tem interesse em acessar. Essa é uma das formas de resolução de nomes. É chamada forma interativa, onde eu consulto o servidor e ele me responde ou com a resposta ou com, olha, eu não sei a resposta, mas acesse esse outro servidor. E aí o servidor local, ele é basicamente aquele que é responsável por ficar consultando o servidor raiz, servidor top-level domain e o servidor oficial. Existe uma outra forma de consulta. Existe a forma recursiva e a forma interativa. A interativa é que a gente acabou de assistir, onde no passo, por exemplo, aqui 2 e 3, o servidor local consultou o servidor de nomes raiz, e o servidor de nomes raiz respondeu, olha, eu não sei responder, mas eu não sei resolver esse nome, mas consulte o servidor top-level domain no próximo passo. Aqui nesse exemplo, no passo 4, o servidor local está acessando um servidor top-level domain e ele está respondendo da mesma forma, olha, eu não sei resolver, mas consulte o servidor oficial que estaria no passo 6. Então, essa forma de consulta, que está nos passos 2, 3, 4 e 5, é chamada de consulta interativa. Existe uma outra forma de consulta, que é a consulta recursiva, onde o servidor oficial, ou o servidor top-level domain, ou o servidor raiz, pode funcionar como um servidor de nomes intermediário. Isso é exemplificado nos passos 6, 7, 8 e 9. Basicamente, nesse passo, o servidor local consultou um servidor oficial, pode ser o servidor no caso aqui era columbia.edu, né? Do columbia.edu, e esse servidor, em vez de fazer uma consulta interativa, ele pegou e ele repassou a consulta para o servidor oficial do cs.columbia.edu. E ele ficou no meio do caminho. Com isso, a resposta que vem nos passos 8 e 9 passa pelo servidor intermediário. E o servidor intermediário já faz um cache, armazena aquela resposta. Então, pedidos subsequentes para resolver o nome do endereço www.cs.columbia.edu, que é esse exemplo, não chegariam até o servidor oficial final. Os servidores intermediários que já participaram daquela consulta fazem uma cache, armazenam aquele endereço IP e o nome e evitam consultas aos servidores oficiais no futuro. Então, a ideia é que na consulta recursiva, a gente vai transferir a responsabilidade de resolução dos nomes para os servidores intermediários que a gente está acessando até chegar no servidor oficial daquele domínio. Bom, como eu falei, o serviço de DNS ele se utiliza também de caches e se usa cache, tem que atualizar os dados eventualmente também quando a cache não está consistente com a base de dados real. Mas a ideia é que cada um dos servidores, principalmente o servidor de nomes local,
vai fazer cache de todos os endereços que você já resolveu. De forma que se eu acessei uma vez www.google.com e depois entrei novamente no Explorer, no Netscape e digitei novamente www.google.com, ele não vai precisar resolver de novo. Ele já armazena na cache dele, na memória dele, e ele já sabe a resolução, não precisa passar por todo aquele caminho e até o servidor oficial do google.com para pegar um novo endereço IP. Então existe um serviço de cache local que é feito pelo servidor de DNS local, né? Mas que pode ser feito também por alguns servidores de DNS oficiais, intermediários, servidor top level domain, servidor raiz, dependendo da configuração do próprio DNS. Você pode configurar o seu serviço de DNS de forma a aceitar ou não a fazer cache, né? Ou aceitar ou não o uso da consulta recursiva, porque através da consulta recursiva você consegue ter acesso a todos os pedidos que passaram por aquele servidor de nomes. E aí com isso sua cache pode ser incrementada, né? Você pode estar armazenando todas as consultas e resoluções que passaram por aquele servidor. Um problema com o uso de caches é quando uma determinada instituição atualiza, modifica a máquina, o endereço IP, então ele vai ter que propagar essa atualização para os outros servidores DNS. Então já existe um padrão que é a RFC 2136, que é responsável por notificar os outros servidores de DNS quando existem atualizações na base de dados de um DNS oficial. Mas ainda existem algumas falhas e algumas situações em que a cache pode estar não consistente com o servidor oficial, né? E aí nesses momentos você pode ter um acesso a um endereço IP não válido. Mas a ideia é que existam mecanismos para atualizar o servidor de nomes local espalhados pelo mundo quando existe uma atualização em um determinado servidor de nomes oficial. Bom, como eu falei, o sistema de DNS ele é organizado em uma base de dados distribuída e essa base de dados contém registros de recursos, que são chamados de RR, em inglês Resource Records. Esses registros de recursos nada mais são do que tuplas com informação de nome, valor, tipo e sobrevida, ou tempo de vida, onde vai indicar por quanto tempo aquele registro é válido eternamente, é válido por um dia, por uma semana e por aí vai. Existem 4 tipos possíveis para os registros de recursos: tipo A, tipo CNAME, tipo NS e tipo MX. O tipo A é o nome principal daquele endereço IP, é o nome canônico daquele endereço IP. Então, no campo nome, existe o nome do hospedeiro, por exemplo, manga.ic.uf.br. No campo valor, vai ter o seu endereço IP, por exemplo, 200.20.15.209. O tipo vai ser tipo A e a sobrevida pode ser eternamente. O tipo CNAME é utilizado para apelidos, alias, né, daquele nome principal, do nome canônico ao nome verdadeiro. Então, como eu dei no exemplo no início da aula, essa máquina Manga, que a gente acabou de registrar em um registro, ela também é o servidor de www, o servidor de web do domínio ic.uf.br. Então, eu posso ter, por exemplo, um outro registro na minha base de dados, onde o nome vai ser www.ic.uf.br, o valor vai ser o nome canônico, manga.ic.uf.br, que é o nome principal da máquina, o tipo vai ser CNAME e a sobrevida pode ser novamente eternamente. Então, com esse nome canônico, a gente observa que a resolução não é direta, porque ele vai falar, a máquina www.ic.uf.br, na verdade ela tem um valor manga.ic.uf.br. Aí tem que ser feita uma nova consulta a essa base de dados. E quem é Manga? Aí sim, manga.ic.uf.br tem o valor 200.20.15.209.
que vai estar no outro registro que a gente tinha registrado antes, que era do tipo A. Além disso, existem registros do tipo NS, que são registros de servidores de nome. A ideia é que para um determinado domínio, ic.uf.br, por exemplo, existe uma máquina especial que é a servidora de nomes daquele domínio. Por exemplo, dns.ic.uf.br. Então, nesse caso, o campo nome é o domínio, ic.uf.br. O campo valor é o endereço IP do servidor de nomes daquele domínio. Se a máquina manga for o mesmo endereço IP, pode estar lá 200.20.15.209, também servidor de nomes do domínio ic.uf.br. Então vai estar num registro com campo nome ic.uf.br, campo valor, endereço IP daquela máquina, 200.20.15.209, que é a máquina responsável pelo servidor de DNS oficial do domínio ic.uf.br. Tipo NS, sobrevida eternamente. E existe um quarto campo, que é um campo bastante utilizado pelos sistemas de correio eletrônico. Basicamente, novamente, o nome é um domínio e é muito parecido com o tipo NS, mas o tipo MX, em vez de você colocar no valor o servidor de DNS daquele domínio, você vai colocar o servidor de correio eletrônico para aquele domínio. Então, por exemplo, vai ter nome ic.uf.br e o valor é o nome do servidor de correio. Por exemplo, manga.ic.uf.br. E aí, através da resolução do nome manga, você consegue descobrir qual é o endereço do servidor de correio daquele domínio. Então, isso é muito utilizado principalmente pelos servidores SMTP. Eles vão, quando é enviado um e-mail para mim, por exemplo, acelio@ic.uf.br. Quando for enviado esse e-mail, o servidor do remetente, ele vai consultar o DNS do domínio ic.uf.br, vai perguntar para aquele DNS qual é o servidor de correios, ou seja, vai fazer uma consulta do tipo MX, perguntando qual é o servidor de correio desse domínio, vai receber o nome da manga e aí sim vai contactar o servidor de SMTP que está rodando na máquina manga. E aí com isso ele consegue propagar e enviar o e-mail para o usuário final, que no caso é celio@ic.uf.br. Então esses são os 4 tipos possíveis de registro. Não existe limite para o número de registros. Numa base de dados DNS você pode ter vários apelidos, você pode ter várias máquinas diferentes. É preciso ter pelo menos um servidor de correios e um servidor de DNS. Pode ter mais de um servidor de DNS para aquele domínio. Como a gente falou no início da aula, é um protocolo a nível de aplicação. Ele roda em servidores que estão localizados na borda da rede. Especificamente, em cada um dos domínios, é preciso ter um servidor de DNS que vai estar rodando. O formato das mensagens que é enviado e recebido, diferentemente dos protocolos que a gente viu anteriormente, que são protocolos baseados em mensagens do tipo texto, como HTTP, SMTP, o protocolo DNS ele não é codificado de forma em texto. Ele basicamente tem um cabeçalho principal de 12 bytes, onde você tem um campo de identificação, que é basicamente um número aleatório de 16 bits, que é utilizado para identificar aquele pedido. E quando você recebe uma resposta associada àquele pedido, ele vai ter que ter o mesmo número de identificação. Então, assim, quando eu vou traduzir manga.ic.uf.br, eu vou gerar um número aleatório de 16 bits, enviar no meu pedido e espero uma resposta com aquele mesmo número. Existem alguns flags que indicam se é um pedido ou uma resposta, porque o formato, tanto do pedido quanto da resposta, é exatamente o mesmo, né? Se é possível fazer recursão, se é desejável fazer recursão, se é possível, se é permitido, e se a resposta vem de um servidor oficial ou de um servidor intermediário. Porque como existe cache no sistema de DNS,
Muitas vezes a resposta pode vir pelo próprio servidor de nomes local, ou pode vir por qualquer um dos servidores intermediários, se a consulta for feita de forma recursiva. Então, através desses flags, você sabe, não, quem respondeu foi o servidor de nomes oficial, então eu sei que a resposta é atualizada. A resposta pode vir também através de um dos servidores intermediários, e aí o flag dizendo se é a resposta oficial ou não vai estar setado. Número de perguntas é variável, o número de respostas é variável também. Então, ou seja, você pode, num único pedido, pedir para resolver mais de um nome, e também pode, numa única resposta, ter vários RRs, vários registros de recurso, relativos àquela consulta. Então, por exemplo, se você fez uma consulta do tipo NS, para saber qual é o servidor de DNS daquele domínio. E se houver mais de um servidor, ele pode retornar com mais de um servidor. Se aquele mesmo servidor tiver apelidos, ele já pode automaticamente te dizer quais são todos os apelidos daquele servidor, e por aí vai. Então, o número de registros que tem na sua resposta também é variável. Basicamente, no campo de perguntas, você vai ter o campo nome, que é o que você está querendo traduzir, e o tipo de pedido, se é um tipo A, é um tipo CNAME, é um tipo NS, ou um tipo MX. Basicamente, os mais usados são os tipos A, NS e MX. O MX é utilizado pelo sistema de SMTP, de correio eletrônico. Então, toda vez que você envia um e-mail, o servidor de SMTP local, ele vai acessar o serviço de DNS remoto. Então, primeiro, para acessar o serviço de DNS remoto, ele tem que fazer uma consulta com tipo NS. E depois ele faz uma consulta com tipo MX para descobrir, dentro daquele servidor de nomes, qual é o servidor de correio daquele domínio. E as respostas são basicamente RRs, ou seja, são aqueles 4 campos, nome, tipo, valor e sobrevida. E você pode ter algumas informações adicionais que podem ser consideradas pelos sistemas de DNS. Então, eu sugiro que quem tiver a oportunidade, entre no Windows ou no Linux. Todos os dois ambientes, eles permitem que você faça consultas de DNS, e escrevam NSLookup. NSLookup é o nome da aplicação que roda o DNS. E você pode escolher qualquer domínio para traduzir qualquer domínio. Por exemplo, NSLookup www.google.com. Você vai ver que ele vai resolver o nome www.google.com e, opcionalmente, ele pode estar te informando, gerando outras informações. Se houver alias, qual é o servidor de DNS, qual é o servidor MX. Em muitos casos, várias informações adicionais são enviadas além do que foi pedido. E aí, basicamente uma opção de cada sistema de DNS. Não existe uma regra geral. Alguns botam algum texto indicando, fazendo uma descrição na língua específica, né, de cada país, uma descrição do que é aquela máquina, ou de quem pode acessá-la, e por aí vai. Bom, na hora de inserir registros, basicamente a gente vai estar inserindo RRs numa base de dados. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem uma nova empresa chamada Network Utopia, que tem um registro chamado netutopia.com.br. Como é que ele vai fazer? Bom, ele vai ter que consultar uma entidade registradora, que no caso do Brasil, se é .br, então existe, todo o .br é gerenciado pela FAPESP, no registro .br. Né? Então ele vai ter que entrar em contato com a FAPESP, cadastrar aquele domínio. Quando ele cadastrou aquele domínio, ele vai ter que indicar, olha, o meu servidor de nomes oficial vai estar numa determinada máquina ou endereço IP. E aí a FAPESP já sabe como redirecionar para o domínio netutopia.com.br. Aqui ele está inserindo 2 tipos de registro. Um, por exemplo, com o nome netutopia.com.br. É um domínio, não é o nome de uma máquina. É um registro do tipo NS, e ele está dizendo que o servidor de nomes dele
O servidor de DNS deles é o dns1.netutopia.com.br. Esse sim é o nome de uma máquina. Só que só com isso eu não sei traduzir, bom, dns1.netutopia.com.br, qual é o endereço IP dele. Para eu poder resolver o endereço IP dele, eu preciso ter um novo registro, que é o que está na linha de baixo, que tem dns1.netutopia.com.br, vírgula. Aí aqui vem o endereço IP, é o valor 212.212.212.1. É um endereço IP fictício. É só para indicar qual é o endereço IP desse servidor de nomes do domínio netutopia.com.br. Aí você já vê que agora o tipo é A, que é o nome canônico daquele endereço IP, é o nome principal. E esse mesmo endereço IP poderia ter vários outros apelidos. E aí, para cada apelido, você incluiria mais uma linha na base de dados do DNS com os apelidos dele e com o tipo CNAME em vez de A. O servidor também precisa ter uma entrada do tipo MX para permitir que os sistemas de SMTP, de correio eletrônico, saibam qual é o servidor de correio eletrônico do Netutopia. Então a pergunta aqui é, como que qualquer outra pessoa vai saber acessar o endereço IP do site que existe esse domínio, então você vai ter que fazer algum tipo de propaganda que criou essa nova empresa, essa empresa é uma empresa de alguma coisa, e quando o cliente quiser acessar, ele vai escrever www.netutopia.com.br, por exemplo. O servidor de nomes local dele não vai saber resolver, ele vai consultar o servidor raiz vai desviar ele para o servidor .br que está na FAPESP, o servidor .br já tem o seu registro, vai desviar você para o seu servidor de nomes local que está na máquina 212.212.212.1. Essa máquina vai saber traduzir o endereço www.netutopia.com.br para o endereço específico dela. E aí você já tem, qualquer pessoa pode acessar o website dessa nova empresa. Bom, com isso a gente deu uma visão geral de sistemas de DNS. Basicamente é um serviço de resolução de nomes que serve para resolver nomes de máquinas, apelidos de máquinas, nomes de servidores de nome, ou seja, para um determinado domínio, como é que eu sei quem é o servidor de nomes dele, e nomes de mailbox, né, de Mailbox Exchange, que é o MX, que é qual é o servidor de correio eletrônico daquele domínio. Agora a gente vai dar início à segunda parte dessa aula, que vai estar lidando com redes peer-to-peer. Como é que é a questão de compartilhamento de arquivos em sistemas peer-to-peer, que é um novo paradigma, né, um pouco diferente do paradigma cliente-servidor, onde toda a interação é feita de forma cooperativa. Bom, então o compartilhamento de arquivos em redes peer-to-peer, ele é um novo paradigma na forma de transferência de arquivos. A gente viu como é feito através do FTP, onde existe basicamente um sistema cliente-servidor, um servidor esperando, o cliente vai lá, acessa aquele servidor, transfere o arquivo e acaba a comunicação. Numa rede peer-to-peer já é feita de maneira cooperativa, sendo bastante escalável. Por exemplo, nesse exemplo aqui, a Alice está querendo acessar um determinado conteúdo e ela se associa à rede peer-to-peer e pede a música Hey Jude. Na rede peer-to-peer, possivelmente essa música Hey Jude, ela está disponível em vários parceiros, né? Várias pessoas que estão conectadas à rede peer-to-peer têm essa música. A Alice vai, escolhe um dos parceiros, por exemplo o Bob, se conecta ao computador do Bob e baixa a música para ela. Enquanto ela está fazendo isso, bom, ela já tem algumas músicas armazenadas no computador dela, está baixando essa, e outras pessoas, outros usuários, podem também estar acessando o computador da Alice e baixando arquivos da Alice. Então,
se você for pensar de maneira lógica, o computador da Alice, né, esse sistema final da Alice, ele está funcionando como cliente do computador do Bob, porque ele está acessando e baixando um arquivo, um conteúdo Hey Jude do computador do Bob, mas ele também atua como servidor para outros usuários que estejam interessados ou nessa mesma música, porque agora ela já tem uma cópia e pode fornecer para outros usuários, ou em outro conteúdo que ela tenha disponível na máquina dela. Então a ideia de uma rede peer-to-peer é que ela se torne bastante escalável, porque cada parceiro que entra, que se associa à rede peer-to-peer, ele contribui não apenas como um cliente que vai estar acessando o conteúdo de outros parceiros, mas ele contribui com novos recursos, né? Então ele está disponibilizando também os conteúdos que ele tem. Então quando a Alice se associou à rede peer-to-peer, ela está não só atuando como cliente de algum outro parceiro, por exemplo do Bob para baixar a música Hey Jude, mas ela obrigatoriamente, naturalmente, ela atua como servidor para outros usuários que tenham interesse no conteúdo que a Alice tem no computador dela. Para funcionar, tem que ser assim. Para funcionar, todo mundo que se associa à rede, ele tem que ter uma função de cliente e de servidor. Se todo mundo entrasse como cliente, ninguém seria servidor e a rede não funcionaria. Então a ideia de compartilhamento de arquivos é um novo paradigma, uma nova mentalidade, onde a gente tem que estar disposto a entrar na rede para não só receber, né, fazer download, receber arquivos que a gente tem interesse, mas também para fornecer recursos computacionais, de espaço, de conteúdo que a gente tenha para o sistema peer-to-peer. O primeiro sistema peer-to-peer que fez mais sucesso começou na década de 90 e era chamado de Napster, que atualmente o Napster foi fechado por uma decisão legal, né? Mas ele funcionava de uma maneira relativamente centralizada. O que ele fazia? Cada cliente que se associasse à rede peer-to-peer, a rede do Napster, era obrigado no passo 1 a enviar um pedido de associação que indicava quem é o cliente, é a Alice, é o Bob e por aí vai, qual é o endereço IP daquele cliente, qual é a porta que ele está utilizando e qual é o conteúdo que aquele cliente está disposto a disponibilizar para o resto da rede. Ou seja, todos os arquivos de música, de arquivos de qualquer tipo de conteúdo, quais são os arquivos que ele está disposto a disponibilizar para o resto da rede. E o servidor centralizado do Napster mantinha uma base de dados com todos os usuários que estão conectados num determinado momento, que estão online, e todos os arquivos que eles podem disponibilizar. Então, quando a Alice, por exemplo, quer fazer uma consulta, quem tem a música Hey Jude, no passo 1, por exemplo, no passo 2, ela faz a consulta e o servidor responde para ela, olha, tem todos esses usuários aqui, inclusive o Bob. E aí sim, a Alice recebe aquela lista de usuários que tem o conteúdo que ela deseja, e através daquela lista ela vai e acessa diretamente o Bob, né, ou o parceiro que tem o conteúdo que ela deseja, e baixa o conteúdo diretamente. Então o servidor centralizado, ele não participa da transferência do arquivo. Ele simplesmente é uma base de dados centralizada, unificada, que tem a lista de todos os arquivos de todos os usuários que estão conectados à rede peer-to-peer do Napster. Na hora de transferir o arquivo ou conteúdo, a transferência é feita de maneira peer-to-peer mesmo. A Alice contacta o Bob diretamente e não precisa contactar nenhum servidor intermediário. Esse sistema ele teve bastante sucesso na década de 90, porém, ele tinha alguns problemas. Primeiro que o servidor centralizado era o único ponto de falha. Então, essa solução centralizada ela nunca escala muito bem, porque o próprio servidor se torna um gargalo no desempenho. Muitas vezes você tem problema de conectividade ao servidor central e aí você não consegue se associar à rede peer-to-peer. Além disso, pelo fato daquele servidor central saber que usuários estão disponibilizando determinados conteúdos, era fácil prever que existia um problema de violação de direitos autorais. Quando o Bob disponibilizou a música Hey Jude dos Beatles naquele servidor, o servidor sabia que existia um problema ali.
né? O Bob não pode estar disponibilizando conteúdo que não é dele ou que não é gratuito. Então, por decisão local, o Napster foi fechado, não foi permitido fazer esse tipo de transferência com o diretório centralizado e surgiram outras alternativas mais à frente, né? De forma descentralizada, sem ter nenhum servidor ciente de qual é o conteúdo que os clientes estão transmitindo, recebendo, e fica a responsabilidade de cada cliente gerenciar o seu conteúdo. Então, a busca, em vez de ser uma busca local numa única base de dados centralizada, vai passar a ser uma busca distribuída. Então, é um pouco mais lento, mas bastante escalável, porque você não tem mais esse único ponto de falha e não tem mais um gargalo. Então, o próximo sistema que a gente vai ver como exemplo é o sistema do Gnutella. O Gnutella, ele é um sistema completamente distribuído, ou seja, não existe nenhum servidor central, ninguém sabe qual é o conteúdo dos outros pares que estão conectados na rede peer-to-peer, apenas ele mesmo. Utiliza um protocolo de domínio público, um protocolo aberto, então vários clientes podem implementar o protocolo do Gnutella, e ele visualiza a rede peer-to-peer como se fosse um grafo, uma rede sobreposta, né? É uma rede virtual sobreposta à rede local. Arcos entre os pares x e y são criados se existir uma conexão TCP entre eles, indicando que o nó x está logicamente ligado ao nó y. Todos os pares vão formar um grafo, vão formar uma rede sobreposta. Esse arco é apenas uma conexão lógica, não é uma conexão física, não é um laço físico real, pode estar passando por vários nós intermediários. E, em geral, na hora de construir o grafo, ou na hora que eu decido, quando eu entro na rede sobreposta, a quantos clientes eu vou conectar, em geral você vai conectar um número pequeno de outros nós. Em geral, um número menor que 10 vizinhos na rede sobreposta. Então, você tem aqui um nó, que é esse nó inicial que está fazendo consulta aqui mais à esquerda da tela, né? Esse nó, ele está interligado com 3 clientes, com conexões lógicas com 3 outros clientes ou pares da rede peer-to-peer. E a ideia é que as mensagens de consulta elas vão inundar a rede com escopo limitado. Por exemplo, eu posso fazer uma inundação e falar, eu quero fazer uma consulta do conteúdo Hey Jude nos meus vizinhos e nos vizinhos dele. Então eu vou transmitir uma mensagem de consulta para todos os meus vizinhos e para os vizinhos dos meus vizinhos. E paro aí. Então por isso que a gente diz que ela é uma consulta com escopo limitado. Eu posso aumentar, se eu não achei o conteúdo que eu tenho interesse no meu vizinho e nos vizinhos dos vizinhos, eu posso aumentar o escopo e passar aí para os vizinhos dos vizinhos dos vizinhos. Ou seja, é até 3 saltos na minha consulta, até achar o conteúdo que eu tenho interesse. A ideia é que quando o primeiro conteúdo, a primeira máquina tem o conteúdo que você tem interesse, ela vai responder pelo mesmo caminho que o pedido fez. Então, se o pedido eu enviei para o meu vizinho 1, o vizinho 1 não tinha um conteúdo, passou para o vizinho dele. E aí o vizinho dele tem o conteúdo, vai responder para o vizinho 1, que vai responder para mim. E aí o vizinho 1 sabe que aquele outro vizinho tem o conteúdo que eu tenho interesse também. Então, é uma busca bem mais complexa que a busca do Napster, porque é uma busca distribuída na rede sobreposta. Então, eu tenho que ficar consultando, né, meio que tentativa e erro, consultando vários vizinhos que vão consultar os vizinhos dele e eventualmente vão achar o conteúdo que eu tenho interesse. É possível que a gente ache o conteúdo em mais de um vizinho e é possível que a gente ache o conteúdo no mesmo vizinho mais de uma vez, porque eu posso ter um grafo onde os meus vizinhos imediatos não têm, mas eles estão ligados a um terceiro nó e aquele nó tem o conteúdo. Na hora que o nó for responder, ele vai responder para os 2 vizinhos, que vão responder para mim, e eu vou ter respostas duplicadas de um mesmo conteúdo. Então, o protocolo Gnutella, ele tem alguns problemas, porque a inundação ela é feita de maneira relativamente ineficiente, ou seja, ela está não usando
recursos da rede de maneira eficiente, porque você vai estar fazendo a mesma consulta várias vezes. É possível que você tenha que fazer a consulta com o escopo aumentado mais de uma vez, então você fez a consulta para os seus vizinhos, não achou o conteúdo. Para os vizinhos deles, não achou o conteúdo. Para o vizinho do vizinho, não achou o conteúdo. Então você pode ter que aumentar o escopo para achar um determinado conteúdo. Você pode ter, para um determinado escopo, você pode ter várias mensagens duplicadas para uma mesma consulta. Então você consultou com 2 vizinhos, não achou nele, mas o vizinho deles tem, e eles vão responder várias vezes, né, que tem um determinado conteúdo num mesmo servidor, num mesmo nó da rede peer-to-peer. Então existe uma série de limitações, mas de maneira geral funciona de forma muito escalável, porque não depende de nenhum servidor centralizado, é uma arquitetura bem distribuída, e é bastante tolerante a falhas, e por aí vai. Então você não tem que estar limitado, como o Napster a um servidor centralizado, né? Então o Gnutella teve muito sucesso por conta disso, por ser completamente distribuído. Existe um problema na hora de você entrar na rede. Como é que você descobre quem já está na rede para escolher quais são os seus vizinhos lógicos e formar a sua rede sobreposta? A ideia é que na hora de se juntar à rede, um determinado nó, ele deve encontrar um outro nó que já está na rede sobreposta. Se ele já está nessa rede sobreposta, como é que ele conhece quem está atualmente online na rede do Gnutella? A ideia é que existem alguns nós especiais, apesar de não ser centralizado, eles têm alguns nós especiais que contêm uma lista de pares, lista de parceiros que estão conectados naquele momento. Esses nós são chamados de bootstrap nodes, ou os nós de inicialização. No caso, Gnutella e outros sistemas têm nomes diferentes para a mesma funcionalidade. Mas, basicamente, é um nó especial que te retorna uma lista de candidatos. E esse nó especial, esse sim é mantido pelo sistema do Gnutella. Então, existe uma série de nós especiais, não é um nó centralizado. Ele não sabe a lista completa de usuários que estão na rede, ele tem uma visão parcial da rede, mas ele vai te enviar uma lista de pares candidatos e você vai, na hora que você está entrando, o nó X está entrando na rede, ele vai tentar estabelecer uma conexão TCP com cada um daqueles nós que está na lista de pares candidatos, até conseguir entrar com um ou mais de um. Quando ele consegue entrar com um ou mais de um, fica enviando mensagem de ping, até receber uma mensagem de PONG, é uma mensagem especial, só para estabelecer essa conexão. Quando a conexão é estabelecida então uma conexão virtual, né, um arco, um enlace virtual, e aquele nó X considera que o nó Y, que ele se conectou, considera ele como um vizinho. E a partir daí, ele está conectado à rede peer-to-peer. Se o nó X só tem apenas um vizinho, o ideal é que ele tenha um número reduzido de vizinhos, mas não apenas um. O ideal é que tenha mais de um. Por quê? A saída de um par da rede, por exemplo, se o nó X só tem o nó Y como vizinho, e o nó Y sai da rede, o nó X fica sozinho. Ele tem que reentrar na rede, né? Se juntar novamente à rede. Então o ideal é que ele tenha um vizinho Y, um vizinho Z, um vizinho W, porque se o Y sair, ele ainda tem o Z e o W. E aí ele busca por um novo vizinho sem estar desconectado da rede peer-to-peer. Mas essa saída, então, de parceiros da rede, ela pode criar problemas no grafo de conexão da rede sobreposta, e pode isolar você, ou seja, criar duas redes peer-to-peer isoladas, se um nó que interconectava as duas redes sair e desconectar os dois parceiros, né? Mas existem formas de você perceber que o nó está saindo e se juntar novamente à rede, de forma que você não fique isolado. Um outro sistema é o Kazaa, e existem sistemas mais recentes, como o BitTorrent, que utilizam, e o próprio Skype também utiliza essa noção, de um líder de grupo, ou de um super peer, ou de um super nó. O nome varia um pouco conforme a tecnologia, conforme o protocolo que a gente está falando, a aplicação Kazaa, BitTorrent,
o Skype, mas a ideia é que é eleito um nó para ser um líder de um grupo de outros nós que estão ligados. Isso facilita um pouco a estrutura da rede peer-to-peer. No Gnutella a estrutura é completamente distribuída, todos os nós são exatamente iguais. No Kazaa já é um pouco diferente. Quando um nó entra na rede, ele vai procurar um líder de grupo. Ele vai associar aquele líder de grupo. Os líderes de grupo se conectam entre si e formam uma rede sobreposta entre si, e nós, clientes, eles vão se ligar ao líder de grupo. A ideia é que esse líder de grupo ele saiba qual é o conteúdo dos filhos dele, então o conteúdo que os filhos dele querem disponibilizar, de forma que a busca se torne mais eficiente. Quando eu quero um determinado conteúdo, eu contacto o meu grupo, o líder de grupo. Se um dos filhos deles já tiver o conteúdo de interesse, ele já sabe, a busca retorna rapidamente. Se ele não souber, ele não vai contactar o resto, todos os outros nós da rede. Ele vai contactar apenas os líderes de grupo do resto da rede. E aí, nesse caso aqui, nós temos 4 líderes de grupo. A gente precisaria contactar apenas 4 máquinas para achar um determinado conteúdo, e não contactar todas as máquinas que estão ligadas à rede peer-to-peer para descobrir onde está o conteúdo. Então a ideia é que, utilizando essa estrutura ligeiramente hierárquica, ainda assim bastante distribuída, facilita a busca por um determinado conteúdo num sistema peer-to-peer. O Kazaa ele tem uma consulta utilizando uma noção de descritor do conteúdo que você está querendo acessar, né? E cada arquivo, além do descritor, possui um hash, que é um número, um identificador. Esse hash vai ser utilizado mais à frente para identificar qual arquivo que você queira, né? E você tem um descritor. Por exemplo, você pode ter uma música, Hey Jude, e você pode ter como descritores Beatles, pode ter música, pode ter, né, um texto descrevendo o que você está procurando. O cliente vai procurar, então, não só pelo nome do conteúdo que ele quer, nome do arquivo diretamente, mas vai procurar por palavras-chave. Vai procurar por música, vai procurar por Beatles, vai procurar por Hey Jude. Então ele já tem uma flexibilidade maior na busca dele. Então, o líder de grupo vai responder com metadados. O que é o metadados? É basicamente um link para qual é o usuário, no caso Bob tem Hey Jude. Então metadados vai ser o Bob tem a música Hey Jude. Endereço IP é o endereço IP do Bob, e o hash é o identificador do arquivo do Bob. Então quando o cliente for acessar o Bob, no caso a Alice vai acessar o Bob, ela vai, Bob, eu quero esse arquivo aqui, que tem esse hash. Então o Bob rapidamente acha o arquivo que a Alice tem interesse. E não precisa fazer uma busca local de novo através do nome, que é uma busca mais lenta. Então o hash faz com que a busca seja otimizada, porque o Bob já passa diretamente, o líder de grupo já passou diretamente para a Alice qual é o hash, qual é o identificador do arquivo que ela tem interesse. E aí com isso a Alice, quando contacta o Bob, já fala, olha, eu estou interessado nesse hash, nessa música diretamente. Então isso facilita muito a parte de busca e a parte de identificação também. Na hora de você fazer uma consulta, o fato de você ter as palavras-chave e os descritores torna a busca mais flexível também. Além disso, o Kazaa tem alguns truques para, basicamente, incentivar que as pessoas disponibilizem. Por exemplo, como é que eu vou evitar que a Alice não seja uma pessoa, eu quero todas as músicas dos Beatles. Eu vou entrar na rede peer-to-peer e eu quero só receber, eu não quero dar nenhuma música. O sistema peer-to-peer ele só funciona bem se todo mundo quiser colaborar também. Se as pessoas quiserem só receber, por exemplo, se o Bob não tivesse disposto a colaborar e enviar a Hey Jude para a Alice não iria receber. Então o Bob tem que ter um incentivo para estar disponibilizando aquele conteúdo. E o que o Kazaa faz? Ele limita a quantidade de uploads simultâneos, ou seja, nenhum usuário vai ser sobrecarregado, porque o upload que ele faz é limitado. E ele pode configurar isso. Então eu posso dizer, não, eu só posso fazer upload de um arquivo por vez, por exemplo. Então, mesmo que a rede tenha milhares de nós conectados,
Apenas um arquivo por vez vai ser transferido da minha máquina. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele faz uma fila das requisições. Por exemplo, se a Alice está interessada em todas as músicas dos Beatles e ela solicita baixar todas elas, vai ocorrer uma fila. Ela vai enfileirar todos os pedidos de músicas que ela tem e vai ser baixado um por vez, sendo que vai ser feita uma prioridade para cada um dos conteúdos. E a ideia é que a prioridade da transmissão de um determinado conteúdo aumenta conforme a Alice disponibiliza mais conteúdo. Ou seja, por exemplo, o Bob está disponibilizando o conteúdo Hey Jude. Quando o Bob disponibiliza esse conteúdo, a prioridade dele aumenta. E aí ele pode baixar outras músicas. Então, se a Alice ficar só recebendo, a prioridade dela vai diminuindo. Vai chegar um ponto que ela não vai conseguir mais baixar. Ela vai ter que ceder, vai ter que fazer upload de alguns arquivos para outros clientes, para que a prioridade dela aumente e ela possa começar a baixar novas músicas. Então, isso torna o sistema um pouco mais interessante e força com que os usuários mudem um pouco de comportamento, não tenham um comportamento egoísta e participem de maneira cooperativa com a rede peer-to-peer, né? Além disso, o Kazaa também permite que você, se você tem uma prioridade alta, faça download de vários conteúdos em paralelo, de forma que você receba aqueles conteúdos de uma maneira um pouco mais rápida. Então, esses são alguns truques para fazer o Kazaa um pouco mais eficiente, né? Você nunca vai estar sobrecarregado, porque o upload é limitado. Se você tem uma prioridade alta, você pode receber vários conteúdos em paralelo, e a sua prioridade aumenta conforme você disponibiliza conteúdo. Quanto mais conteúdo você disponibilizar, maior a sua prioridade e maior, então, a sua probabilidade de receber pedidos, né, conteúdo que você tem interesse. Bom, com isso a gente conclui essa segunda parte da aula de hoje, que fala sobre basicamente redes peer-to-peer, redes cooperativas. A gente viu 3 sistemas principais que ilustram as redes peer-to-peer, né, essas redes cooperativas, o Napster com uma filosofia centralizada, o Gnutella com uma filosofia completamente distribuída e o Kazaa, que é uma filosofia distribuída, mas já organizada de uma forma relativamente hierárquica, com a noção de um grupo líder e dos clientes normais. E vimos também a importância de você ter mecanismos de incentivo para a participação de clientes na rede peer-to-peer, né? É um novo paradigma, está se tornando bastante popular, mas os usuários têm que mudar um pouco o comportamento. E com esses truques que o Kazaa implementou, ele consegue forçar que o usuário disponibilize conteúdo e assim participe de maneira cooperativa da rede peer-to-peer. Com isso a gente conclui a aula de hoje.